Boa tarde, eu sou a Laura Capanema, eu sou repórter da Viagem e Turismo. Estou aqui com a Marta Medeiros, escritora gaúcha, uma das mais consagradas cronistas e escritoras brasileiras. Hoje ela escreve no Globo, né, e no Zero Hora de Porto Alegre. No seu último livro, Um Lugar na Janela, que acabou de ser lançado, ela compartilha com os leitores suas mais afetuosas memórias de viagens. Marta, de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre crônicas de viagem? Na verdade, relatos, né? Bom, primeiro que eu sempre amei viajar, né, desde garota. E eu tinha um blog, até um tempo atrás eu tinha um blog, mas era uma dificuldade achar tema para preencher o blog, que eu já tenho três colunas, na verdade, que eu escrevo semanais, né, 2 na Zero Hora e uma no Globo. E eu nunca sabia o que botar no blog, comecei a contar algumas viagens que eu havia feito e descobri que o pessoal tinha um super interesse naqueles relatos. E eu pensei, por que eu vou continuar com o blog? De repente eu vou interromper, está me torturando e vou escrever um livro mesmo, e aí poderia ampliar mais esses relatos, fazer eles mais longos e tal. E foi assim, foi uma coisa hiper divertida, porque ele não deixa de ser um livro de memórias, né? Memórias vividas, que eu acabei resolvendo compartilhar com os leitores. Sim, e entre as suas memórias você relata viagens, assim, desde quando você era bem nova, né, até os dias de hoje, Isso, assim, ele tem uma ordem cronológica. Eu começo com uma grande mochilagem que eu fiz na Europa quando eu tinha 20 e poucos anos. Aquela época que a gente está totalmente duranga mesmo, sem um Mesma centavo. calça jeans por 2 meses, A mesma né? calça jeans, eu deveria ter moldurado, colocado na parede de casa, assim, porque ela foi a grande companheira. E foi a minha primeira viagem sozinha ao exterior também. Na verdade, eu já conhecia Montevidéu e Buenos Aires, mas como eu moro em Porto Alegre, quer dizer, Montevidéu e Buenos Aires são bairros. Sim. Ali, uma esticadinha. Não dá, né? essa ideia de exterior mesmo. Mas foi a primeira viagem que eu fiz, atravessei o oceano, fui para a Europa e me serviu como 30 anos de terapia, assim, incrível como deu tudo certo e como ampliou meus horizontes. Sim. E ali eu fui picada pelo bichinho das viagens e viciei e a partir dali, sempre que sobrava alguma grana, alguma coisa, eu não investia em roupa, em nada disso, eu investia em viagens e é assim até hoje. E por você contar histórias de viagens muito antigas, né, você teve que resgatar uma memória de muitos anos atrás. Como que você faz, assim? Você anota num caderninho? É engraçado, acho que deve ser interessante para o pessoal ver como é que a gente viajava nessa época que eu tinha 20 anos, nem pensar em computador, celular, nada. Né? Quer dizer, a gente saía fora, ligava de um orelhão para os pais, e uma ligação caríssima, tu entende? Ou ligava a cobrar, assim, de 10 em 10 dias. Quer dizer, tu realmente dava uma sumida. E eu acho isso interessante. Hoje tu não consegue sumir mais, né? Quer dizer, tu vai para qualquer lugar do mundo, uma teclada, e tu tá falando com teus pais, com teus namorados, com teus amigos. E eu tenho esse lado romântico ainda, que eu acho muito bacana, que eu acho que é realmente a viagem, aquela que tu te desconecta de toda a tua rotina, dos teus relacionamentos e te conecta contigo mesmo. E Marta, assim, a gente tem, isso é comprovado, né? Os brasileiros estão viajando cada vez mais e parece que o assunto de viagem está na moda, né? Cada vez mais a gente vê mais programas de televisão dedicados à viagem, a gente vê mais livros de viagem. E aí eu queria saber quais são suas inspirações para falar de viagem. Você cita um pouquinho do Paul Theroux, né? Que é um clássico escritor francês. O que você lê? Mas todo mundo que escreve sobre viagem me interessa, mesmo quem não... Porque, por exemplo, eu não sou uma especialista em viajar, né? É simplesmente uma coisa que eu gosto. Eu não sou especialista em nada, na verdade, né? Eu sou uma cronista e acabo colocando isso, é um dos meus assuntos, e acabei colocando. Porque realmente, como tu falou, deixou de ser um luxo, né? Viajar agora, existem tantos recursos e tu pode pagar uma passagem 10 vezes e tantas ofertas. Quer dizer, parece que o mundo está mais compacto realmente, e as distâncias encurtaram e as pessoas estão mais interessadas. Mas eu gosto assim, o Érico Veríssimo escrevia sobre viagem, o Luiz Fernando, filho dele, Veríssimo, escreve super bem sobre viagem, daí tem Madanusa Leão, e tem todo mundo, o Moacir Scliar tem um livro de viagens, todo mundo que escreve, seja qual for o seu gênero, poesia, romance, tem um momento que escreve sobre viagem. Eu acho que a literatura é uma viagem também, tem um momento que esse prazer, porque é um grande prazer, e é um prazer de autoconhecimento, né? Porque viajar é uma atividade de autoconhecimento, escrever também é, então eu acho que tem uma familiaridade aí.
Então, qualquer pessoa que se atreve a dizer, eu vou escrever sobre viagem, eu estou na fila ali para comprar o livro na mesma hora. Espero que os leitores façam isso comigo também. E, Marta, você começa o livro contando da sua viagem que você fez à Europa, né, de 2 meses, no estilo mais mochileira. E aí a gente vai vendo que ao longo do livro você vai desenvolvendo, né, e vai ficando em hotéis, vai melhorando de vida. Vai ficando em hotéis melhores. Que é basicamente o que acontece, né? Que é uma evolução natural. Você voltaria a mochilar, assim? Você passou por algum perrengue, alguma viagem recentemente? É uma modalidade que você não pratica mais? Não, eu voltaria, por exemplo, em certos aspectos. Mochila mesmo, total. Sempre viagem de mochila, viagem com pouca bagagem. Não diria que eu pararia num albergue agora, assim, não tem porquê. Se eu posso pagar um hotel, tudo bem. Mas eu não sou uma pessoa perdulária. E mesmo que eu tenha dinheiro, eu não acho que seja necessário parar num big hotel, 5 estrelas. Porque primeiro que na viagem eu estou o tempo inteiro na rua. Eu chego mesmo para dormir e descansar no hotel. Então, às vezes, eu acho que não é necessário, entende? Pega aquela grana, investe num teatro e tal. Mas assim, viajo muito de trem, que é uma coisa que eu fiz muito quando mochilava, e até hoje eu sou fascinada por trem. Eu gosto muito de alugar bicicleta nas cidades que eu tô. Mas claro, se eu posso parar num lugar um pouquinho melhor do que num hotel, lá num bairro super distante, se eu posso parar já num ponto mais central, ok. Mas não é, mas sem nenhuma ostentação. Eu não gosto de nada que seja suntuoso e também acho que não combina com viagem. Não, ótimo. Vamos falar então dos lugares, né, Marta? Você fala um pouquinho no livro que você não tem uma afeição tão grande por Nova York, né? Ao contrário de metade do mundo. Metade do mundo não, do mundo inteiro. Eu acho que eu costumo dizer assim, eu sou a outra metade que ainda não foi, né? A única pessoa que não está no Facebook, não está e que não é apaixonada por Nova York. Na verdade, eu fiz poucas tentativas. Eu viajei 3 vezes para Nova York só. E eu não sei te dizer o que acontece, eu não me sinto acolhida pela cidade, ela me oprime um pouco. Tem aquela pegada consumista que não combina em nada comigo, mas é claro, isso é uma opção, né? Quer dizer, ela não obriga, a cidade não obriga, mas tem uma pegada, né? Que tem aquela pulsão na cidade. E eu acho interessante, mas eu estou cada vez mais voltada, por exemplo, para a natureza. As últimas viagens que eu fiz foi para Machu Picchu, foi para o deserto do Atacama. Então, dentro de mim está havendo um resgate de lugares mais exóticos, assim, que sejam realmente diferentes. E Nova York é mais uma big metrópole, que obviamente, eu não sou louca de desprezar, é uma super cidade, mas eu não tenho aquela identificação. E assim é que nem quando a gente conhece pessoas, né? Com algumas tu tem uma química, com outras não tem, não sabe nem explicar direito. Claro que tem outras grandes metrópoles, que, por exemplo, Londres, que eu sou absolutamente fascinada. E muita gente diz, quem gosta de Londres vai gostar de Nova York. Eu não vejo tanta familiaridade assim. O que você acha que te falta em Nova York? Nova York não falta em mim, não falta em Nova York. Nova York tem tudo para todos. Tem tudo, né? Nova York tem tudo para todos. Não vou dizer que falte alguma coisa. Talvez falte em mim. Essa pressa, essa urgência, talvez eu esteja numa fase da vida que eu cada vez estou desacelerando mais, enquanto que Nova York te impõe as 2 mãos nas tuas costas e vai em frente. Sim. Então, acho que existe um descompasso, vamos dizer assim. E você não fala em nenhum momento no seu livro, assim, você foi até o Japão, né, passou 12 horas viajando, e você não fala em nenhum momento de jet lag, de fuso horário, de complicações, assim, internas com o deslocamento. Você não tem isso? Não tenho. Tem aquele... Tem o fuso da... Jet lag não tem nada. As pessoas sofrem muito com o fuso horário, né? As pessoas sofrem muito por muita coisa, na verdade. Eu acho que as pessoas também cultivam um pouquinho de drama demais. Claro que tem aqueles que sofrem mais, né? Fisicamente sofrem com isso. Mas primeiro que eu tenho uma simplificação na vida, uma coisa prática e uma excitação que eu acho que combate esse... Oh, meu Deus, fuso horário, como estou cansado. A minha excitação na chegada, a minha fissura em conhecer a cidade, tudo, eu acho que dá uma abafada nisso. Claro que é um dia que eu vou dormir mais cedo, que eu acordo no meio da noite, principalmente em Tóquio, eu me lembro que eu acordei 4 da manhã, com todo o pique, porque eu estava, né, não estava no normal, né? Mas não é algo que... Eu não sou muito de me queixar da vida. Eu acho que o que acontece em viagem é mais ou menos como tu vive também na tua cidade, não é? Tu não vira outra pessoa. Então, se tu é uma pessoa que costuma se queixar muito do teu dia a dia, onde tu vive, tu vai acabar te queixando também da viagem. Então, é uma questão do teu jeito de ser. Tem alguma comida, algum hábito, alguma coisa dos lugares que você foi, que você incorporou na sua vida?
Porque a gente vai, né? A gente é uma página em branco que a gente vai viajando e vai adquirindo Quando um pouquinho. eu comecei né? a viajar, com 20 e poucos, eu era a chata para comer, sabe? Aquela que é bife com batata frita, é misto quente e tal. E viajar te ajuda muito nisso, né? Porque, até porque tu é forçada a provar outras coisas, né? Tu não tá ali com a cozinha, com a mamãe, enfim. Mas assim, não tem nada muito específico, muito radical. Claro, eu já provei escargot, que, por exemplo, talvez não tive, mas assim, por uma curiosidade. Ceviche é uma coisa que recentemente eu provei no Peru e, nossa, fiquei absolutamente vidrada. Mas não tem nada assim muito específico para te contar que tenha sido, eu não comia frutos do mar, passei a comer, nada assim muito radical para te contar. Mas tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, né? Porque não pode ficar muito chata para nada, nem para comer, nem para nada, porque senão é melhor ficar em casa, se tu achar que tudo é uma dificuldade. Eu acho que isso vale tanto para gastronomia, quanto para conhecer pessoas, enfim, eu acho que tem que viajar aberto, tem que viajar aberto. Seu texto é muito leve, muito fluido, você fala com uma familiaridade, parece que está escrevendo no seu próprio diário mesmo, né? Assim, você está resgatando uns escritos do passado e trazendo para o presente. Como que é seu processo, assim? Você costuma escrever nas viagens? Você faz um briefing ou você já faz o texto todo de uma vez? Eu não trabalho em viagem, é uma coisa impressionante. Eu só trabalho no meu escritório. Isso vale desde para um fim de semana em São Paulo, fim de semana no Rio, coisa rápida, ou se eu tirei férias de 15 dias, ou se eu fui para o exterior, não importa onde, eu não trabalho. A não ser checar e-mails, ok? Alguma coisa ali, que tem alguma coisa urgente para resolver. E quando eu pinto algumas ideias, de repente acontece, vi uma cena e tal, eu digo, isso aí rende uma crônica. Daí eu anoto o que eu vi. Então o meu trabalho é anotar, mas para escrever realmente quando eu chegar em casa. Tem muitos escritores que dizem que eles precisam sair, né, do habitat para poder se inspirar. Isso não acontece com você? Não, acontece. A inspiração vem, mas a realização, essa inspiração, quando ela vai se transformar em texto, isso ela é transformada dentro de casa, no meu escritório, ali eu tenho que estar completamente à vontade. Até porque quando eu estou viajando, eu quero curtir a viagem. Porque senão embola tudo e tu não faz nenhuma coisa nem outra direito. Claro. E falando um pouco assim dos livros que estão bem falados atualmente, né? Você costuma escrever bastante sobre romance, sobre relacionamento, sobre sexo. Relações humanas em geral. Em geral, você tem alguma afeição pela literatura erótica? Eu tenho uma afeição por literatura boa, que pode ser erótica, policial, enfim. Também a literatura erótica, por ser erótica, não basta, entende? Daí é só uma curiosidade, aquela excitação, que não tem muito porquê se for mal escrito, né? Mas quando é bem escrito, eu gosto. Sem problema. Você disse que tinha um projeto de literatura erótica? Eu não tenho projeto de literatura erótica. Eu tenho um livro que eu lancei no início de 2012 que se chama Noite em Claro, que é uma noite de insônia de uma mulher, por isso se chama Noite em Claro, onde ela faz um inventário de todos os casos amorosos dela e é o meu livro mais erotizado, vamos dizer assim. Eu não li os 50 Tons de Cinza, não vou nem criar uma comparação, até porque os 50 Tons de Cinza é totalmente sadomasoquista também e tal. Não tem nada disso no meu livro. Ele só tem um linguajar um pouco mais erotizado do que eu costumo fazer. E até porque a literatura de ficção propicia isso também, que numa crônica de jornal não cabe e que a ficção te deixa mais à vontade para incursionar por alguns assuntos mais adultos, vamos dizer assim. Mas, então, assim, é o meu livro mais erotizado, me parece. Mas não é assim, não é... Porque a gente tem que cuidar também para isso não ficar vulgar. Eu odeio vulgaridade. Eu acho que também não é, então vamos falar de erotismo, está liberado. Acho que até o erotismo necessita também de um certo verniz. Marta, e seus projetos para o futuro? Sei que você já acabou de lançar um livro, mas a gente está sempre com... É que nem filho, né? Agora é a hora da quarentena, né? Sossego, porque não dá para ter um atrás do outro. Mas, assim, eu costumo, de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, publicar coletâneas de crônicas, né? Porque a gente sabe que o trabalho publicado em jornal, no dia seguinte, adeus, já era, vira a coisa mais antiga do mundo. Então, eu publico em livro para dar uma vida útil maior, para documentar esse trabalho. O último foi Feliz por Nada, né? Que eu lancei no ano passado. Foi um grande sucesso, sucesso, também. Surpreendente, maravilhoso. Então, provavelmente, eu em 2013 lance uma outra coletânea reunindo os 2 últimos anos de crônicas publicadas em Zero Hora e o Globo. Provavelmente, não tem título, não tem nada, é só por uma questão de hábito que eu tenho na minha carreira de publicar essas coletâneas. E já tenho algumas ideias para livro de ficção, que é o meu gênero preferido,
Mas assim, tudo embrionário, só uma ideia, não coloquei nada que você pode ainda. adiantar pra gente, uma temática, tem que adiantar pra mim antes, que eu realmente não sei o que vai acontecer. Por enquanto, eu estou adorando essa repercussão que Um Lugar na Janela está tendo. Está sendo super bem recebida. Eu estava até um pouco insegura quando eu lancei, porque eu digo, será que as pessoas vão ter um interesse? Porque é quase como se fosse uma biografia. Muito pessoal, né? Quando eu me dei conta, eu digo, não deixa de ser uma biografia só contada através de viagens. Não tem nada muito pessoal da minha vida íntima, nem nada, só das minhas viagens. Mas não deixa de ser um biográfico, né? Porque tudo ali é verdade, não tem nada inventado. Então dá uma certa insegurança, mas agora que ele foi lançado e as pessoas estão curtindo e se identificam, e até por essa leveza também, porque o livro de viagem geralmente tem uma mística, uma coisa transcendental, e muita gente procura dicas de viagem, não, aqui então eu vou no mesmo restaurante que ela. Não tem endereço nenhum, Não tem, primeiro que fica datado muito rápido, né, Laura? Claro. Eu vou lançar o livro, aquele restaurante que eu fui 3 meses atrás já fechou, já abriu outro no lugar, então eu não tive nenhuma intenção de ser. E você fala isso para os leitores, aviso, né? Para depois não me processar. Olha, não vai procurar um restaurante e tal. É realmente compartilhar experiências e emoções e diversões. É essa a intenção. Ótimo. E Marta, só para fechar, você já se declarou fã do Philip Roth, né? Ai, adoro. E ele anunciou recentemente que ele vai parar de escrever. Queria saber primeiro como que você aceitou isso, se você pretende fazer igual ele. Tem outra pessoa que se despede, é que nem jogador de futebol. Se despede 3 meses depois, está entrando em campo de novo. Então, assim, quantos já se despediram dos palcos, né? Frank Sinatra, né? Que falou que ia se aposentar. Atores, é a minha última novela, é esses que avisam. Não tem, eu acho que o último, a gente nunca sabe quando é que vai ser a última vez. Você pretende não avisar nunca que você vai parar de escrever? Eu nem pretendo, nem parar, por enquanto, né? Eu não pretendo. E também acho bobeira. Tô avisando, tô saindo de cena. Não, tô saindo de cena quando eu sair de cena de verdade, da vida. Enquanto eu estiver em cena, tudo pode acontecer, né? A gente pode até dar um tempo, isso eu acredito, que a pessoa queira dar um tempo, não queira... Mas essa coisa da despedida eu não levo muito a sério, de ninguém, muito menos de mim mesma. E quais são suas maiores influências na literatura em geral? Ai, são de viagem. Tantas. Olha, o Luiz Fernando Veríssimo, para mim, é o papa da crônica. Papa, sempre foi, não estou dizendo isso pelo fato de ele ter adoecido há um pouco tempo atrás, mas realmente eu acho um gênio. E o Philip Roth, que tu acabou de citar. E as minhas influências não são só literárias. Assim, se for buscar lá atrás, nós vamos buscar Monteiro Lobato até aqui. Então, nós vamos ficar até amanhã, não dá tempo. Mas a música popular brasileira me influenciou muito na literatura. Isso é uma coisa interessante, porque eu fui uma garota que viveu muito a música, a MPB em casa. Assim, e aquela MPB maravilhosa de grandes letristas, Chico Buarque, né, Caetano Veloso, enfim, Tom Jobim, Jorge Benjor. Jorge Benjor era Jorge Ben, na verdade. Rita Lee, enfim, Tim Maia, um monte de gente bacana. Então, e escrever tem uma musicalidade também. Escrever obedece um ritmo. E isso é uma coisa que eu me dei conta. O ritmo da música brasileira foi muito importante para a minha escrita também. Então, além de todos os autores, e Marina Colasanti, por exemplo, foi fundamental para mim, não só literariamente, mas como mulher, né? Na época que ela escrevia, no início dos anos 80, sobre a nova mulher, Mulher daqui para frente, os livros que ela tinha num momento de transformação do mundo, né? Onde as mulheres estavam realmente ascendendo, para mim foi fundamental. Mas assim, eu estou te dizendo alguns pouquíssimos nomes. Claro. Na verdade, tudo que eu leio e tudo que eu gosto influencia. Então a gente está encerrando, a gente recebeu aqui a grande Marta Medeiros com um grande lançamento de viagens e obrigada a todos. E obrigada a vocês também, adorei.